Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre ganhos secundários. Às vezes, assim como eu, você já fez meio que de tudo na sua vida. Você já entendeu que você precisa reprogramar a sua mente, você precisa limpar crenças limitantes, mudar alguns conceitos que você assumiu na sua vida que estão travando o seu dia a dia, que estão travando a sua materialização. Você já começou a entender como a lei da atração funciona e vem trabalhando duro para mudar algumas materializações, algumas realizações na sua vida. Se você já ouviu o áudio onde eu falo do espelhamento, você já provavelmente já começou a trabalhar na sua reprogramação através do espelhamento, que é olhar tudo fora como o que está dentro. Tudo que está fora é igual ao que está dentro. Então, se eu estou nesse emprego, é porque dentro de mim eu tenho que eu mereço esse emprego. Como as pessoas me tratam, é como dentro de mim eu acredito que eu tenha que ser tratado. Então, eu olho fora para saber por que eu estou atraindo esse tipo de situação, de pessoas, de relacionamento, de trabalho, de chefes, né? Alguma coisa dentro de mim diz que eu mereço exatamente isso que eu tenho na minha vida, ok? O espelhamento fala sobre isso, não há como ter dúvidas. É só você observar. Saia do papel de vítima, como eu já falei em outro áudio também. Pare de se colocar como eu sou a vítima, eu fui destratado e começa a observar. Ok, eu não gostei do jeito que eu fui tratado, eu não gostei do que essa pessoa me falou, mas o que dentro de mim trouxe isso pra mim, porque se sou eu que crio a minha realidade, então algo dentro de mim trouxe isso pra mim. Então, como eu já disse, espelhamento é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Mas nós temos os chamados ganhos secundários. Como assim? Por exemplo, quando eu começo a observar, como eu disse, né? Quando eu percebi que os meus exames de saúde mostravam que eu estava bem, apesar de estar acima do peso. E tudo que eu fazia não fazia com que eu perdesse peso. Eu comecei a observar por que eu estava me mantendo acima do peso. Quando eu começo a observar que, de certa forma, me manter acima do peso me manteria feia, não chamaria tanto atenção. Às vezes, se você é uma pessoa que quer se manter protegido, você pode se manter acima do peso, mesmo que você tenha saúde. Você não vai conseguir eliminar peso se isso tiver ganhos secundários. Lembra? Tudo começa na mente. Óbvio que a gente pode tomar atitudes fora, mas tudo começa dentro de mim. Outro exemplo, se você é uma pessoa que ganha muitas ajudas, e eu não tô falando só de ajuda do governo, mas vamos supor que você ganha ajuda do governo, você é uma pessoa que às vezes está desempregada já faz algum tempo, ou por vários motivos você ganha ajuda de vizinhos, de pessoas, as pessoas se compadecem da sua situação e ficam te auxiliando. Provavelmente no seu consciente você tá de saco cheio disso, sabe? Eu sei porque teve fases que eu passei por isso e eu lembro o quanto que eu ficava revoltada de ter que ficar dependendo de ajuda, de ganhar as coisas das pessoas. Eu realmente não gostava, gente, e não é por mal. É muito bom, socorre a gente por um tempo, mas quando isso começa a se prolongar, a gente começa a se sentir muito inútil. Então, conscientemente, às vezes você já não tá gostando mais dessa situação, mas existe o ganho secundário que faz com que você entre no conformismo. Como assim? Por estar recebendo auxílios, você pode, o seu ego, o seu inconsciente pode começar a dizer que é melhor aqui porque aqui pelo menos eu estou ganhando ajuda para sobreviver, do que eu fazer mudanças e parar de ganhar essas ajudas. Isso quer dizer que é ganhos secundários. Existem outros exemplos de ganhos secundários, mas eu quis citar esses dois exemplos aqui para você entender. Então, por exemplo, se você às vezes está num relacionamento narcisista, às vezes você permanece nele porque existem ganhos secundários. É melhor estar com ele do que estar sozinha, ou às vezes existem pessoas que ficam do seu lado, mas daí todo mundo vê que eu sou vítima e quer me ajudar, entendeu? Geralmente a gente permanece numa situação e esses ganhos secundários, gente, vem inconsciente, tá? Vem inconsciente, não quer dizer que você tá consciente do que tá acontecendo. Conscientemente, às vezes você quer mudar de situação, mas inconscientemente você permanece naquela mesma situação por causa dos ganhos secundários, tá? Existem diversas situações, por exemplo, não vou sair desse emprego porque aqui eu ganho salário X todo mês. Eu gostaria de ter um emprego melhor, eu gostaria de ter mais liberdade para trabalho, eu gostaria de fazer o que eu amo fazer, mas se eu sair daqui, será que eu vou conseguir algo melhor? Será que o que eu amo fazer vai me dar dinheiro? Então existem várias coisas que te colocam nos ganhos secundários. Ganhos secundários é isso, é aquilo, é uma armadilha que faz com que você permaneça na mesma. Então às vezes você fez reprogramação, você aprendeu muita coisa, você tá se limpando, mas tem algo dentro de você que te puxa para trás e faz com que você permaneça no mesmo lugar por causa dos ganhos secundários. Deixa eu ver se eu consigo citar outros exemplos. Por exemplo, a mulher que às vezes ela não está feliz no relacionamento. Vou falar esse assunto porque esse assunto, assim, ele é mais comum. Então, às vezes, ela não tá feliz no casamento e ela começa a prolongar esse relacionamento porque tem os filhos, porque o marido sustenta, né? E aí, às vezes, é difícil. Vou citar eu quando eu percebi que eu tinha que sair do relacionamento. Quando eu percebi que eu tinha que sair do relacionamento, não foi tão fácil pra mim, porque eu já tinha os 4 filhos, né? E aí, como que eu vou sair do relacionamento com 4 filhos? Complicado. Sempre fui no relacionamento dona de casa, trabalhei algumas vezes fora, mas geralmente optei por ficar em casa. Tinha também a pressão dele,
que eu em casa era melhor e tal. E no fim, esse me dedicar a ficar em casa com a família fez com que quando eu resolvi que o casamento não tava dando certo, tipo assim, deu certo até aqui, daqui pra cá já não tá mais agregando, nem pra mim, nem pra ele. Então é hora de cada um tomar seu rumo. Quando eu percebi isso, quando a minha espiritualidade começa a me mostrar isso também, como que eu tomo a decisão de sair de um relacionamento? Não é fácil, né, gente? E ainda com filhos pequenos, aí eu tinha que pensar muito bem. Hoje em dia a gente sabe quantas mulheres estão aí brigando pra conseguir ganhar um mínimo de ajuda do ex-parceiro, né? Porque filhos dá gasto. Até que eles tenham idade pra conseguir trabalhar, pra conseguir pelo menos manter as continhas deles, né? Eles são uma grande despesa pros pais. E tem muitos parceiros que não querem ajudar, né? Ex-parceiros. E não é bem assim, não é questão de dar pra mim dinheiro, mas é questão do bem-estar da própria criança. Ainda mais quando a mulher foi dona de casa, às vezes por opção e às vezes por insistência do próprio parceiro, como aconteceu comigo. E aí quando acaba tudo, aí simplesmente ele deixa ela, Deus dará. Então eu tinha sim meus medos. E isso fazia com que eu não quisesse sair, mas eu precisava sair por conta de outras coisas. Só que eu, graças a Deus, não passei por esses problemas do ex-parceiro não querer ajudar. Ele tinha consciência de que por muito tempo ele ficou falando pra mim ficar em casa, não permitindo que eu crescesse ou aprendesse qualquer profissão. Então ele tinha consciência de que hoje eu estou na situação que eu estou por responsabilidade dele. Então ele, por se sentir responsável, ele tem me ajudado muito. Mas não é o caso da maioria, né? Então sim, quando eu fui sair, eu tinha medo de acontecer o abandono da parte dele. E é meio que se sentia aprisionada a situação. Mas tudo foi se resolvendo, claro, eu confiei em Deus acima de tudo, que Deus daria pra ele a visão de que da parte da responsabilidade dele e tudo tem dado certo. Só que eu vejo casos, que nem tem amigas que eu conheço, que, gente, é um sofrimento. E eu não tô aqui pra falar mal de homem, tá, gente? Existem muitos homens bons, de verdade, e eu, graças a Deus, só tenho a agradecer que na minha vida só tem passado gente boa. Mas não é o caso da maioria, né? A gente tá vendo aí o que acontece das pessoas abandonarem, não querer ajudar com pensão, não querer ajudar com o mínimo que a criança precisa, que não é fácil. E aí a mulher entra em autossabotagem. Quantas mulheres permanecem no relacionamento? Porque se eu largar, ele vai me deixar com esses filhos e não vai me dar o mínimo. Aqui, pelo menos, ele tá pagando as contas e dando o mínimo pras crianças. Então é bem complicado. E isso entra num ganho secundário. Por mais que ela tá em sofrimento, ela tá tendo o ganho de não faltar nada. Então, às vezes, quantas mulheres entram em autossabotagem por causa disso? Então, os chamados ganhos secundários são isso. Vamos supor que é um vício. Você tá com algum vício e você quer largar esse vício, mas você não consegue largar. Seja de cigarro, de bebida, de redes sociais, qualquer coisa. Tem ganhos secundários, por exemplo. Às vezes, a pessoa, ela precisa fumar ou beber porque ela precisa aliviar um estresse. E ela só encontra esse alívio através do cigarro ou da bebida. Eu já falei em outro áudio que eu já vi pessoas trocarem o vício, por exemplo. O papel das religiões, né? Muitas vezes tem ajudado pessoas a largar o vício da bebida, do cigarro, drogas, e trocar pelo vício de ler a Bíblia todo dia, fazer uma oração, que não deixa de ser um vício bom, né? Porque é melhor você ficar mais vibrado em ficar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e fazer orações do que ficar vibrado em drogas, cigarros e outras coisas desse tipo, certo? Então dá pra fazer essa troca. Então vamos supor, você que às vezes tem um vício aí, seja de, vamos supor, de cigarro. Aí você fica toda hora fumando. Ao invés de você, na hora que der o estresse, der aquela vontade de fumar, vai fazer outra coisa, substitui, entendeu? Vai fazer outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma conhecida da minha mãe que quando ela foi largar do cigarro, o que ela fazia? Ela começou a mastigar um chiclete atrás do outro. Ela viciou no chiclete por um tempo, mas o chiclete é menos prejudicial do que o cigarro. Toda vez que ela ia fumar, ela comprava aquelas cartelinhas de chiclete pequenininha e toda vez que ela sentia vontade de fumar, ela ia botar um chiclete na boca e mastigava. Acabava o doce, ela mastigava outro. Aí passava aquela... e ela fazia isso até passar vontade de fumar. Quando passava a vontade de fumar, beleza, ela ficava tranquila, jogava o chiclete fora. Dali a pouco, a hora que dava de novo aquela vontade de fumar, ela ia um chiclete atrás do outro até passar a vontade de fumar. E ela fez isso, acho que por um ano. E aí, depois de um ano, aí ela começou a querer largar o chiclete. Mas aí já era mais fácil largar o chiclete do que o cigarro. Fora que o chiclete não era tão prejudicial. É prejudicial por ser açúcar, mas não é tão prejudicial quanto o cigarro, né, gente? E aí ela começou a fazer isso até que ela conseguiu. Aí depois, acho que ela levou mais uns meses ali, ela conseguiu parar com o chiclete também. E depois de um tempo, acho que uns 2 anos mais ou menos depois, ela começou a, assim, já fazia 2 anos que ela não fumava e ela pegou nojo do cigarro. Ela começou a pedir pra Deus que ela queria ter nojo. Porque ela já conseguiu não fumar mais, ela realmente conseguiu largar o vício, mas ela disse que ela ainda sentia vontade e ela queria ter nojo. Depois de uns 2 anos já, né, esse processo levou uns 2 anos, 1 ano só pra ela largar, de verdade, assim, dela conseguir não quero nem ver, e no outro ano ela já largou o chiclete, e aí ela falou assim que depois de uns 2 anos ela percebeu que ela tinha nojo até do cheiro do cigarro. Aí ela falou assim, eu consegui, graças a Deus. Então assim, ela foi substituindo. Às vezes a gente pode fazer esse processo, só tem que tomar cuidado de tipo assim, ela que nem ela fez a substituição do cigarro pelo chiclete, né? Ela trocou o cigarro pelo chiclete. E aí ela conseguiu largar o cigarro porque ela realmente, gente, ela tava determinada a largar o cigarro porque aquilo era muito prejudicial à saúde. Ela realmente não queria mais. Se aquele negócio me
faz mal, pode reduzir meu tempo de vida. É prejudicial pra quem tá perto, porque quem fuma acaba fazendo com que os outros que estão perto fumem por tabela, certo? Então é prejudicial pra mim, é prejudicial pros meus filhos, por que que eu vou continuar, né? Então ela, determinada a sair daquilo, ela começou a substituir pelo chiclete, foi a saída que ela encontrou. E quando ela largou, pouco tempo depois, acho que uns 6 meses depois que ela largou o cigarro, definitivamente assim, que ela ficou 1 ano nessa luta, e ela conseguiu ficar sem fumar, 1 ano inteirinho, só no chiclete. Aí quando foi no outro ano, uns 6 meses, ela largou o chiclete também. Daí ela conseguiu enjoar do chiclete também, né? Mas é porque, por enquanto, o chiclete era o escape dela. E aí, depois de uns 6 meses, ela largou o chiclete e depois de mais 6 meses, ela pegou nojo do cigarro. Mas ela tava determinada a que aquilo não ia mais dominar a vida dela, de que aquilo não ia mais prejudicar a vida dela. Então, às vezes, você precisa ter essa determinação. E não deixar que o outro vício, que nem ela trocou pelo chiclete, não deixar que o outro vício te domine igual o anterior tinha feito. Foi o caso que ela fez, né? Primeiro ela largou o cigarro, depois ela largou o chiclete e deu tudo certo. Aí ela passou a ter uma vida mais saudável. Às vezes, tem pessoas que substituem o hábito de excesso de alimento por excesso de academia. Gente, tudo em excesso é ruim. Vê os esportistas. Às vezes a gente acha assim, mas fazer atividade física é bom. Sim, claro que é. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Você não vê os esportistas que, depois de passado um tempo, eles começam a ter vários problemas em articulação, vários problemas de saúde por conta do excesso de treinamento? Então, tudo que é demais é ruim. Independentemente de que isso seja um hábito bom. Por exemplo, fazer atividade física é muito bom. O ser humano foi feito para fazer atividade física. O ser humano foi feito para se alimentar corretamente. Só que tudo em excesso é ruim. Os ganhos secundários é isso. Os ganhos secundários é eu acabo entrando em autossabotagem para não sair daquele mau costume. Então, basicamente é isso. Quando eu substituo um hábito ruim por outro hábito menos prejudicial, eu tenho que mais pra frente me livrar desse hábito também. Eu tenho que tomar cuidado, não cair na autossabotagem e perceber se às vezes eu não estou protelando uma mudança, sair de um trabalho, sair de um relacionamento, se eu não estou protelando largar um vício por conta que eu tenho ganhos secundários. O que é o ganho secundário de quem tem vício? O alívio do estresse. Ela se alivia ou com cigarro ou com a bebida. Para algumas pessoas, a fuga da realidade. O vício traz a fuga da realidade. Então, quer dizer que você tá viciado em correr da realidade. E às vezes é isso que te faz com que você permaneça nos vícios. Você precisa olhar se você não tá colocando esse vício no lugar de enfrentar aquela realidade, de ter responsabilidade sobre aquilo. Não, agora eu não quero olhar, então eu vou pro meu vício. Entende? Porque, na verdade, o vício é uma distração. Então você tá se distraindo, você tá permitindo toda aquela distração para que você não tenha que olhar para o que você precisa mexer, mudar, transformar. É hora de você olhar, encarar essa realidade para que você transforme ela. Comece a observar os ganhos secundários que você tem em permanecer na situação que você tá, no lugar que você tá, no relacionamento que você tá, no emprego que você tá. Quer dizer que você tem que sair abandonando o seu emprego, seu relacionamento? Gente, tudo a gente tem que fazer avaliando. Se você tiver na pior do que tá, como diz, não fica. Então é melhor você encarar e já sair fazendo a revolução. Agora, se dá pra você se planejar e daqui um tempo você sai do relacionamento, daqui um tempo você sai do seu trabalho, é melhor, por exemplo. Quando eu decidi que eu não queria mais estar casada, eu ainda gostava do meu ex-marido. Isso foi em 2018, eu estava grávida da minha filha caçula. Quando eu decidi que aquele casamento não tinha mais jeito. Falei, não, Deus, do jeito que tá, não dá pra permanecer. Arranca esse amor de mim. Foi o que eu falei pra Deus. Em 2019, eu comecei a me organizar, porque daí a minha filha já tinha nascido. Só que aquele era o primeiro ano de vida dela. Então, naquele ano eu ia amamentar ela e eu já tava me planejando pra em 2020, aí eu ia colocar ela na creche, eu ia voltar a trabalhar pra então eu terminar o relacionamento. Ou seja, eu fui me planejando em 2019, mesmo ainda gostando do meu ex-marido na época. Eu falei, do jeito que tá, não dá pra permanecer. Então, eu vou começar a me organizar pra sair desse relacionamento em 1 ano, 2 anos. Isso em 2019. Aí eu comecei a me planejar, a me organizar pra sair do relacionamento definitivamente. Já comecei a não dormir junto com ele, pra ele já ir começando a perceber que a gente não estava bem, um monte de coisa nesse sentido. Se você trabalha, você vai fazer a mesma coisa. Se você tem um relacionamento, você vai fazer a mesma coisa. Quero sair do relacionamento, então eu vou começar a me organizar. Se eu tenho filhos pequenos, eu vou começar a ver como que eu faço pra colocar em creche, com quem que eu posso deixar. Ou eu vou começar, né, hoje em dia a gente pode fazer bolo de pote, um monte de coisa aí. Eu vou começar a trabalhar e fazer meu dinheirinho, ver quanto que eu consigo fazer, o que eu consigo vender, entende? Você vai começar a se organizar pra você conseguir sair do relacionamento. Vai começar a procurar saber dos seus direitos, né, da questão de pensão. Você não vai sair que nem uma louca, ainda mais se tem criança, certo? Trabalho, mesma coisa. Você vai trabalhar, você vai procurar desenvolver seu trabalho alternativo, seu trabalho extra, que vai virar o seu definitivo depois, ou não, né? Mas que ele pode te socorrer no período que você ficar desempregado, alguma coisa nesse sentido. Então você vai começar a trabalhar, fazer cartela de clientes pra ganhar um dinheiro que você consiga ou fazer com que esse extra vire seu definitivo, ou que esse extra te mantenha aí uns 2, 3 meses que você precisar sair de um pra ir pra outro trabalho, entendeu? Então você precisa se organizar. Não é sair que nem louca, mas não ficar preso, mas não dá pra melhorar, não dá pra mudar, e aí fica do jeito que tá. Não dá, gente. Você precisa se mexer. Estamos passando pela energia de peixes no do norte, com um eclipse
eclipse lunar, perdão. Com o eclipse lunar, que acontece agora, dia 17 desse mês. Então, assim, já é um convite a você saber o que você quer da vida. Você começar a se organizar, não quer dizer que você vai, amanhã eu já vou largar o marido ou a esposa, amanhã eu já vou sair desse emprego. Não é isso. Mas quer dizer que é pra você planejar. Faz o planejamento. Eu acho que esse emprego não tá bom pra mim. Ou eu quero cultivar um cargo melhor nesse emprego. Começa a planejar. O que você precisa fazer? Pra ter um cargo melhor, eu preciso fazer tal formação, tal curso, eu preciso aprender isso, isso, aquilo. Pois é, eu vou me planejar pra mim começar a fazer esse curso, me aprimorar mais pra eu conseguir esse cargo melhor. Eu não tô gostando desse trabalho. Pois bem, vou ver o que eu posso fazer aqui, né? Vou ser consultora de beleza, vou fazer um curso de manicure, pedicure, de cabeleireiro, vou fazer curso de massagem, vou fazer cursos holísticos, vou fazer alguma coisa pra eu mudar de profissão. Então eu já vou começar a me planejar, estudar, ver o que eu posso fazer pra fazer essas mudanças. Mas preciso sair desses ganhos secundários. E quando você começa a se planejar, você começa da fuga, sair da fuga e entrar na solução. Você para de observar os ganhos secundários. E se você às vezes está passando situações difíceis, onde você tem muita ajuda das pessoas, começa a, através dessas ajudas, ver se você não consegue fazer um curso alternativo, se as mesmas pessoas que te ajudam não podem te indicar um trabalho, alguma coisa que pode te ajudar a sair e não ficar preso nesses ganhos secundários. Porque também não dá pra viver à mercê de ganhos secundários, né, gente? Não dá pra viver à mercê só de ajuda. Com ajuda, a gente sobrevive, mas a gente não vive. Não dá pra ficar vivendo dependendo da ajuda dos outros. Então você precisa ser uma pessoa independente. Então saia dos ganhos secundários. Assim como saia do papel de vítima, saia também dos ganhos secundários, tá? Porque isso pode te deixar uma pessoa cada vez mais miserável e escassa em todos os sentidos. Você precisa vencer esses ganhos secundários, beleza? Era essa a mensagem de hoje. Uma mensagenzinha até um pouquinho chata, né? Mas é pra você observar quais são os ganhos secundários que estão te sabotando e te deixando no mesmo lugar, beleza? Deixe seu like pra que o YouTube entenda que é relevante. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecem, que possam ouvir e entender essa mensagem. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, ok? Beijos de luz e até as próximas. Tchau!